Com Ele em nossas vidas, a gente pode, como Paulo falou, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Naquele que me fortalece. E quando Paulo disse isso, irmãos, sabe onde ele estava? Na prisão. Glória a Jesus. Ele não estava na vida boa, não. Desfrutando do bem e do melhor, não. Ele estava preso ali. Mas ele disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mesmo na situação difícil, em qualquer momento da nossa vida, se a gente clamar por Ele e confiar nele, Ele nos fortalece. Glória a Jesus, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 91, bem conhecido. 91. Eu ia ler somente o versículo 1, que ia ser a saudação. Glória a Jesus. Mas a gente vai ler ele quase todo. Glória Amém? a Jesus, amém. Diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos ler só esse primeiro versículo, depois a gente vai lendo o resto gradativamente. Irmãos, esse salmo é um salmo bem conhecido, né? Todo mundo conhece o Salmo 91. E eles têm esse salmo como um amuleto, não é verdade? Muitos deixam a Bíblia aberta, toda empoeirada na estante, em algum lugar, no Salmo 91, porque está protegendo a minha casa, porque está me protegendo. Não está protegendo. A Bíblia aberta não vai proteger. A Bíblia é a boca de Deus falando, mas a Bíblia a gente tem que comer ela e praticar ela. Glória a Jesus. Não é usar como um amuleto, porque essas palavras aqui, irmãos, foram regadas com sangue. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, aí a gente vai ver essa palavra se cumprindo em nossa vida. Glória a Jesus. Aí diz isso, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vocês prestaram atenção? Não é para todos, é aquele que habita, aquele que mora. Habitar é morar. Onde é que você habita? Eu habito ali na Luciane Cabral Bernardes 77. Louvado seja o nome do Senhor. Eu moro ali. A minha residência é ali. A residência fixa é ali. Então, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo é aquele que mora em Deus, é aquele que mora em Jesus. Glória a Jesus. É no esconderijo dele, é aquele que está escondido nele. Glória a Jesus. E a gente só esconde-se nele quando a gente crê nele e obedece a ele e segue os seus passos. Glória. Aí ele torna-se o esconderijo altíssimo. Glória. Ele é o esconderijo daquele que mora nele. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não é qualquer um, é aquele que mora nele. E mora nele é segui-lo, é guardar os seus mandamentos. João 14, 21 diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Jesus. Eu sempre digo, irmãos, eu pergunto, você ama Jesus? Amo Jesus. Você guarda os mandamentos dele? Não, então não ama. Porque ele não mente, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória a Jesus. Então quem ama, guarda. Quem ama quer estar perto. Glória a Deus. Quem ama quer ter intimidade. Quem ama não quer ficar longe. Não é verdade? Verdade. Eu amo meu esposo, eu quero sempre estar perto. Glória a Deus. A missionária ama o esposo dela, não quer sempre estar perto? Quem ama tem que estar perto, irmãos. Então não adianta dizer que ama se não está perto. Verdade. Se não guarda as palavras, se não guarda os ensinamentos, se não agrada, porque quando a gente ama, a gente quer agradar a pessoa amada. Não é verdade? E é isso que Deus quer. Ele disse, aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei.
manifestarei a Ele. Glória a E Jesus. nesta noite Jesus ele quer se manifestar para aqueles que ainda não o amam de fato e verdade. Glória a Porque Deus. não é amar só de lábios, né? Ele falou uma certa feita: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Ele Deus. quer verdadeiramente que nós o honramos com os lábios e o venhamos seguir. Glória a Aí Deus. diz, né? A sombra do Onipotente descansará. O Onipotente é o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. É o Deus que nós cultuamos nesta noite. Glória a Deus. O Deus que pode todas as coisas. Glória a Jesus. Jesus falou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Glória a Jesus. Não sobrou nada para o diabo. Oh, glória a Deus. O diabo não tem poder, irmãos, como muitos dizem. Ele tem força, e uma força descomunal, porque todo o poder foi dado a Jesus. no Glória a céu e na Jesus. terra. E ele Aleluia. disse que dava para os seus servos, não é verdade? Glória a Jesus. E nós acreditamos nessa palavra. Então a sombra do Onipotente descansará. Imagina a gente quando está andando num sol bem quente, escaldante, e tem um pé de árvore e a gente vai para baixo. Não é bom aquela sombra? Não é verdade? É ótimo. Imagina a sombra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Onde ninguém nos alcança. Glória a Deus. Onde ninguém nos toca. Onde Ele nos blinda. Aleluia, Jesus. Nós estamos descansando na sombra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Nesta Aleluia. noite descanse nesta sombra. Entregue-se Aleluia. a esta sombra. Dependa dessa sombra. Aleluia, Jesus. Viva nessa sombra. Glória a E Jesus. você vai ter vida e vida em abundância. Glória a Jesus. Porque é a sombra do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Daquele que manda e tudo obedece. Aleluia. Daquilo que quer e tudo executa. Porque Ele é soberano. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o seu nome. Glória a Jesus. O versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Eu vou dizer que Ele é o meu Deus. Aleluia. Você quer dizer que Ele é seu, você diga também. Aleluia. Aleluia. Amém? Deus, amém. Mas Ele é o meu Deus. Ah, mas Ele é Aleluia. meu também. Mas eu digo que Ele é o meu Deus. Oh, glória. Aleluia, louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. O refúgio, irmãos, é quando a gente está sem rumo, sem direção, e a gente encontra Jesus. Ele é o nosso refúgio. Glória a Jesus. Ele é a nossa fortaleza, que nos fortalece, que nos esconde. Oh, Quando glória. a gente está na fortaleza, a gente não é surpreendido. Aleluia. A fortaleza nas cidades servia para que os soldados, para que os sentinelas ficassem em cima olhando, para ver se aproximava o inimigo. Jesus, Ele é a nossa Oh, fortaleza. glória. Aleluia, Jesus. E nós estamos fortificados nele. Aleluia. E nada vai nos abalar. Glória a mas Jesus. estão falando de você, eu estou na fortaleza. Glória a Jesus. Mas estão dizendo que não vai dar certo. Não importa, Ele é minha fortaleza. Glória. É Ele que me garante, eu não estou fortificada nas palavras do homem, é na palavra dele. Glória a e Jesus. nele eu confiarei. Glória. Aleluia, Está aqui Jesus. dizendo, nele confiarei. Glória a Deus. Então confie nele, haja o que houver, venha o que vier, confie nesse Deus Glória a que nunca Deus. falha, Glória. nem desampara aqueles que confiam em si. Glória a Jesus. Aí o 3 diz assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro Aleluia. e da peste perniciosa. Glória a Deus. Esse passarinheiro simboliza, irmão, Satanás, Laço. que arma o laço para pegar. Meu Deus. Mas Ele nos livra do laço de Satanás. Glória a Jesus. Tem um salmo que diz, o laço se quebrou e nós escapamos como um pássaro. Glória a Deus. Do laço do passarinheiro. Glória a Jesus. Nesta noite Ele quebrou o laço em nossas vidas. Glória a Jesus. E Ele quer quebrar na tua vida os laços de Eita, Satanás. Jesus. Glória a os Jesus. laços que Satanás lançou para te aprisionar nos vícios, Meu Deus. na embriaguez, nas drogas,
no crime. Deus quer te libertar Glória nesta a noite, Jesus. porque Ele desfaz os laços Oh, de glória, Satanás. em nome de Louvado e Jesus. exaltado seja Glória o a nome do Deus. Senhor. Ele livra do laço do passarinheiro e Aleluia. da peste perniciosa. De qualquer peste, irmãos, que venha sobre o mundo, Meu de Deus. qualquer doença, de qualquer coisa que venha para tirar nossa vida antes do tempo, Ele nos livra. Glória a Porque Jesus. a gente só vai quando Ele determinar que Glória a chegou o nosso Jesus, dia. eu creio. Louvado e exaltado seja Glória a o nome do Deus. Senhor. Aleluia. Aí o versículo 4, ó. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Glória a Jesus. O nosso Deus, vocês lembram quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou? Né? E ele diz, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você embaixo, né, das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Foi. Deus, Ele quer nos acolher com Glória as suas a asas. Jesus. As asas de Deus significa Aleluia. sua proteção. Glória a Jesus. E o crente tem que estar embaixo das suas asas. Glória a Jesus. Porque é somente embaixo das asas dele que a gente está seguro. Glória a daqui. Jesus. Está ali o perigo, está ali algo que pode nos causar mal. Ele está ali, ó. Glória a nos Jesus, eu acolhendo, creio. Nos Aleluia. acolhendo embaixo das Glória a suas asas Jesus. e dizendo, Aleluia. Ele é meu, Ele é Glória. minha, você não toca. Aleluia, Mesmo Jesus. você que não está servindo ao Senhor, quantos livramentos Ele te deu. Aleluia. Por amor, por misericórdia. Desse jeito. Você está aqui hoje, nesta noite, você que está ouvindo essa palavra, é porque Deus te ama e tem Aleluia, tido misericórdia da tua Glória vida. a Jesus. Mas um dia as oportunidades elas vão cessar. É, desse jeito. Nós não sabemos se o último dia, a última oportunidade, o último momento. E Aleluia. nesta noite, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Glória a Jesus. E a última parte do versículo 4 diz assim, ó. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus é... Quem é a verdade de Deus? Jesus. Jesus. Glória a Jesus. É a palavra. Glória a É Deus. o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus em nossa vida, a palavra dele em nossa vida é escudo e broquel. O que é broquel? Glória a Jesus. Broquel é um tipo de escudo menor. É um escudo que o soldado ele tinha mais agilidade. Não era aqueles grandão pesado que cobria todo o corpo. O broquel é também um escudo, sendo que é um escudo menor, onde você tem mais agilidade. Então, desde a proteção maior ao menor, é o Senhor que nos Oh, protege. glória, aleluia, Louvado e Jesus. exaltado seja Glória o a nome do Jesus. Senhor. É a palavra dele que é o Glória a nosso Jesus. escudo. Glória a Jesus. Não é o nosso conhecimento, não é os Aleluia, nossos Jesus. atos, não é o nosso feito que é o Meu nosso Deus. escudo. Aleluia. É a verdade Glória que é a a palavra Jesus. dele. Foi dito Aleluia. hoje nesta tarde ali, conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o Aleluia, caminho, a Jesus. verdade e a vida. Glória a Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Glória a Então Deus. é nessa verdade que estamos protegidos e guardados. Glória a Jesus. Aí diz assim no 5, ó. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Irmãos, o inimigo, ele lança a seta dele, tanto de noite como de dia. Espanto noturno. Eu não sei se vocês veem, mas muitas das vezes à noite acontece muita coisa pior, principalmente na madrugada, depois de meia-noite. O espanto noturno. Há demônios que se aproveitam dessa hora para tentar trazer espanto, para trazer pânico, né, medo, que as pessoas se apavorem, assombros. Tudo isso são espanto noturno. Isso à noite, mas também, ó, seta que voe de dia. Também tem seta. Satanás quer lançar seta em todos os horários. Mas o que a palavra diz? Não temas. Glória a Jesus. Não temas, não temerá, porque vai se levantar o inimigo, vai se levantar as trevas, as astutas ciladas dele. Mas a ordem para mim e para você nesta noite, não temas. Glória a Jesus. Porque nós Eu creio, estamos Senhor. morando no esconderijo. Glória a do Jesus. Altíssimo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O 6 diz assim, ó, nem peste
que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. É o mesmo sentido do versículo 5, né? Tanto de noite como de dia, Satanás quer trazer arruaça, quer trazer destruição, quer trazer morte, mas a gente não vamos temer, porque o 7 diz, 1000 vai cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Glória a Jesus. Ou seja, são 11.000 que caem por terra, que se levanta e vai ser destruído pelo poder da palavra do Senhor. Glória somente com teus olhos olharás e verás a recompensa. Glória a Jesus. É por isso que a gente está pregando, é por isso que a gente está gastando e se gastando pelo amor da obra do Evangelho, porque a recompensa daquele, do ímpio, que não se entrega ao Senhor, é morte. Meu Deus, é desse jeito. Daquele que se levanta contra a obra do Senhor, daquele que se levanta contra Deus, porque essa obra é de Deus. Glória a Jesus. Paulo pensava que estava se levantando contra a igreja. Mas não era não, era contra o próprio Cristo. Glória a Jesus. Até que Cristo teve um encontro com ele caiu, né? E o perseguidor passou a ser perseguido. Glória e a Jesus falou para ele, duro é para ti, tu está me perseguindo. E ele achou que não era. Então quem se levanta contra a obra de Deus, vai tratar com o próprio Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí o 9 diz assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Glória a Já Jesus. falamos aqui que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa habitação. Aí o 10 diz que nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa terra. Glória a Jesus. Amém? Amém. Deixa amaldiçoar, deixa falar palavras contrárias, não vai chegar à nossa tenda. Glória. Porque Cristo é a nossa Glória tenda. a Jesus. E nós estamos guardados no esconderijo dele. Em nome de Jesus. Sobre a nossa vida não vale Glória a mandamento. Jesus. Sobre a Aleluia. nossa vida está a bênção do Senhor. Glória a Jesus. Né? Quiseram pagar Balaão para amaldiçoar Israel. Toda vez que ele ia amaldiçoar, o que acontecia? Ele abençoava. Glória a Jesus. Pagavam a ele para amaldiçoar Israel e ele não conseguia. Era amaldiçoado. Meu Deus. Né? Ele abençoava o povo que era para amaldiçoar. Então eles ficaram Glória a Jesus. revoltados. Então sobre o povo de Deus não vale encantamento. Glória a Jesus. Porque sobre a nossa vida está Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Para Deus. tocar em nós, passe primeiro por Jesus. Glória a né? Jesus. Glória a Toque Deus. primeiro nele que eu quero ver. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. O 11 diz assim, porque aos seus anjos ele dá ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os teus caminhos. Glória a Eles Jesus. te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você viu que o diabo tentou usar, né? Essa palavra lá na tentação, querendo que Jesus se suicidasse, dizendo, se joga que os anjos vão dar para te pegar. Ele pegou essa palavra e Jesus venceu ele pela palavra de Glória a Deus. Jesus. Porque a gente sabe que Deus nos guarda, que Ele é conosco, mas a gente não tenta o nosso Deus. Glória a Jesus. O 13 diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente, tudo símbolo de Satanás. Eita. Amém? Amém. Então a gente pisa pelo poder da palavra do Senhor. Glória a Toda a Jesus. força do mal, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aí diz assim, pois que tão encarecidamente o 14 me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Glória a Jesus. Você conhece o nome que é Aleluia. sobre todo nome. Glória a Jesus. O nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Então aquele que ama Ele, que conhece o nome dele,
Ele também livra, está dizendo. Glória e a põe Jesus. no alto retiro. Aleluia, E o Jesus. inimigo fica desesperado. Como é que pode? Ela passando aquela prova, ele passando aquela prova, e ele está sossegado, ela está sossegado. É porque ele nos pôs no alto Glória, retiro. aleluia. Porque nós conhecemos Glória quem ele a é. Jesus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Aleluia, E é Jesus. por isso que a gente te oferece a Cristo. Glória a Jesus. Porque a gente sabe que Ele pode transformar Glória a a tua Jesus. vida. Ele Aleluia. pode mudar toda a história da tua vida. Aleluia, Ele Jesus. pode dar um novo começo nesta Glória a noite. Jesus. Basta somente você crer e se entregar Aleluia, a Ele, que o Jesus. mais Ele vai fazer. Oh, glória. Ah, mas eu sozinho não consigo, não consegue mesmo. É Cristo que capacita. Cristo Jesus. É Ele que dá força, é Ele que liberta. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a O Jesus. 15 diz assim, ó. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha Glória a salvação. Jesus. Aleluia. Aquele que invoca o Senhor, ele responde. Glória a Deus. Olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Ele quer te responder nesta noite. Glória a Jesus. Ele quer nesta noite mudar a tua história. Oh, E glória. estar contigo nesta noite. Glória a Jesus. Fazendo um novo começo. Glória a Porque Ele Deus. nos livra na angústia, para que a gente glorifique o nome dele. Glória a Jesus. E sabe que somente Ele é Deus. Glória a Ele Deus. dá abundância de dias e nos mostra a salvação. Glória a Jesus. Ele Amém. nos salvou, entregou o seu Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos salvou tanto da condenação eterna, como também Ele nos salva de situações no dia Glória a dia, Jesus. nos dando livramento, aqueles que a gente nem vê, mas Verdade. Ele está nos salvando. Glória a Ele está Jesus. nos livrando. Glória a porque Deus. Nós estamos morando nele. Glória a Amém? Jesus. Amém. Ele é a nossa morada. Oh, glória. É Ele que é o nosso abrigo, é Ele que é o nosso esconderijo. Glória a Jesus. Então que nesta noite o Senhor Jesus venha trazer vida àqueles que não têm vida. Glória a E Deus. nesta noite Ele venha trazer libertação àquele que precisa de libertação. Em nome de Jesus. Ele venha trazer cura, porque Ele é o médico dos médicos. Glória a Ele é o Jesus. mesmo ontem, hoje, Aleluia. e Ele será eternamente. Glória a Deus. Eu glorifico a Ele, porque Ele nos achou. Glória a Nos achou Jesus. aqui neste lugar. Glória a Jesus. Nos achou e nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Envia-me a mim. Glória a Envia-me Jesus. Envia-nos a nós, porque queremos fazer somente a Tua vontade. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Amém? Jesus. E Deus Amém. em Cristo Jesus nos abençoe. Glória a Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Somente Ele é digno. Glória a Amém? Jesus. Glória a Jesus. Amém.